né? Geralmente é uma disciplina que trabalha com modelos lineares, modelos lineares é tudo bonitinho, né? Mas, né, eu sei que aqui na Federal tem um grupo de pesquisa na Faculdade de Administração que trabalha com modelos não lineares. E aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Né? Tipo esse aqui, um modelinho não linear, facilzinho. Então, um engenheiro tem que construir um depósito retangular, né? E aí ele construir isso e ele vai fazer com 12 metros cúbicos. Ou seja, você quer um depósito de 12 metros cúbicos. E o trabalho de engenharia ele quer minimizar um custo, né? Então ele quer saber, dentro dessa situação que é posta, quais devem ser as dimensões mínimas. Melhor, quais são as dimensões nessas características para que o custo do material seja mínimo. Tá? É um problema fácil de engenharia. O pessoal lá da pesquisa operacional adora isso. Tá. Bom, pegamos um problema. Toda vez que a gente pega um problema, a gente tem que se perguntar, mas afinal, o que o problema quer de mim? Então, é o objetivo do problema, né? Isso eu pergunto lá em cálculo numérico. Os problemas e pergunto, qual é o objetivo? Né? O objetivo é determinar as dimensões do depósito para que o custo seja mínimo. Ok. Então, isso. Olhei no texto e achei o objetivo. Então, todo problema ele tem um objetivo. Ele faz uma pergunta. Ele tem um propósito. Tá? Depois, então, como eu vou fazer isso? Como é que vai ser feito isso? Tá? Tem uma metodologia para isso? Tem. Então, para isso, a gente precisa criar uma função de custo. Ou seja, eu preciso olhar para o problema e criar uma função de custo. Então, como é que a gente vai criar essa função de custo? Bom, o problema nos dá uma série de informações. E a partir dessas informações, a gente vai ter que criar essa função de custo. Né? Então, segundo o problema, o custo, né, depende da área. Né? Então, eu sei disso porque ele fala em metro quadrado. Né? O custo por metro quadrado. Então, esse meu custo depende de área. Então, ele já me deu uma pista. Eu vou começar a pensar numa função custo a partir da área total da caixa. Tá? Tá. E a área total da caixa, e a função custo, então, vai ser essa. Aí eu sei que já, né, ficasse, meu Deus, da onde surgiu isso? Bom, vamos olhar ponto por ponto para ver. E essa função custo, está aqui, que depende da área, né, ela está dita aqui, né? Vamos ver o seguinte. De onde é que saiu esses 400? Os 400 estão escritos ali, né? O custo por metro quadrado, né, material a ser usado no fundo é de R$ 400. Então, no R$ 400 por metro quadrado, né? O que acontece? Eu vou multiplicar por 400 vezes a área. Então, a minha área no fundo é x e y. Como ele não tem tampa, então ele é só no fundo. 400xy. Certo? Tá ali. Agora, nas paredes x e z, eu tenho x e z. Então, na parede, x e z. Aqui. Né? Na parede, o custo por metro é de R$ 300. Vai ficar. Então, quantas paredes x e z? Duas. Essa parede x e z e essa parede x e z. São duas paredes x e z. Então, eu tenho que multiplicar essa área, porque isso aqui é uma área, por 300. Por fim, eu tenho as demais paredes, que é a parede YZ, ou seja, essa parede aqui, a parede YZ. Novamente, eu tenho duas paredes YZ.
Né? Se eu tenho duas paredes YZ, o que acontece? Tem duas YZ, vai ficar 2YZ vezes o custo, que é 200. Então, daí, eu tenho a minha função, né? Aí a gente faz a continha, simplifica, né? Então, vai ficar C 400 XY, 60 XZ, 60? 600 XZ, né, professor? E 400 YZ. Aqui é 600. Tá? Bom, então como transformar... O que acontece aqui? Eu tenho esse problema aqui três variáveis, x, y e z. A nossa análise é para duas variáveis. Isso vocês têm que ficar bem claro. Se vocês têm três variáveis, vocês têm que baixar para uma variável, porque a análise que nós estamos tratando é para duas variáveis. Então, inevitavelmente, a gente tem que baixar. Então, como eu vou fazer isso? Vamos usar uma informação que não foi dita ainda, né? Não foi usada. Informação do volume. Né? Onde é que entrou essa informação? Até agora essa informação não entrou em lugar nenhum. Então essa informação vai entrar agora. Né? O meu volume é 12. O volume é 12, como é que eu calculo o volume de uma caixa? X, Y, Z. Né? Então tá. X, Y, Z. Desta forma, né, eu posso isolar o Z. Então, o que acontece? O Z multiplicando. Então, eu posso passar o XY dividindo. Então, ficou Z igual a 12 sobre Y. Sobre XY, né? Ficou 12 sobre XY. Então, com isso, o que a gente faz? 600, professor. O que a gente faz? Né? A gente vem e substitui, né? No lugar do Z, eu vou colocar 12 sobre XY. Então, eu coloco 12 sobre XY e vou fazer a continha. Né? Então, né? Então, voltando aqui. Então, era Z igual a 12 sobre XY. Então, no lugar do Z, eu coloco essa expressão. Ali. Aí eu faço a conta. 400 vezes 12. Né? 4.800. 600 vezes 12. 7.200. Aí, então, nós encontramos a nossa função custo, que vai ser derivada duas vezes. Ela pode ser reescrita na hora de derivar, tá? Nesse formato aqui, e eu acho mais amistoso de ser derivado esse formato do que o formato da linha de cima. Tá? Então, nós estamos chegando ao final da primeira live. O que vai ficar para vocês fazerem agora? Determinar os críticos, ou seja, pegar o problema, que é aquela história, tem que pôr a mão na massa. Não dá para... Cálculo é uma disciplina que a gente... Né, tem que pôr a mão na massa. Sugiro para vocês, agora nesses 20 minutos, calculem as derivadas. Né? Eu teria tempo para mostrar as derivadas, mas eu vou deixar vocês fazerem as derivadas. Calculem as derivadas, a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, igualem a zero. Isso aqui vai ser um sistema acoplado. Vocês vão ter um sistema linear e vão descobrir quanto vale o x e quanto vale o y. Certo? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês agora nesse primeiro momento.
E deixo, então, vocês agora, então, pensando um pouco nisso, certo? Nós retornamos no segundo horário às 20 horas e 20 minutos. 8h20, nós retornamos. Professor, nesse finalzinho aí, volta ali Explica só uma conta ali pra mim ali, ó. Volta lá, por favor. Deixa eu ver. Opa, aqui já tô mostrando tudo. Tá, faz. Ali, ó, o 600 vezes 12 dividido por XY, por que ficou só Y? Por que será que ficou só Y, né? Em cima ficou X, embaixo tem X e Y, não tem? Isso. E na outra... corta e corta. Na outra tem Y e aí embaixo tem X e Y. Então aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma multiplicação. Então aqui eu vou simplificar esse com esse, divido Y por Y dá 1, divido X por X dá 1. Muito boa pergunta, porque eu tinha esquecido desse detalhe. Entendi. Tá? Então Beleza, tá. obrigado. Isso. Então tá, pessoal, era isso. Daqui a pouco, então, retornamos. Chegamos aqui. A ideia aqui era que nesses 20 minutos vocês resolvessem as derivadas e calculassem o sistema de equações e obtivessem críticos e quem quisesse ir adiante e me dar a conclusão também. Vamos lá, vou fazer tudo agora. Se eu for calcular a derivada em x, 400 xy, calculo em x, sobrou o y. Bom, 700y na menos 1, estou derivando em x. Derivando em y, em x ainda, então vai ficar menos 4.800 vezes x na menos 2. Tá? Menos 1, menos 1, menos 2. Vou fazer a derivada em y, né? 400x, eu estou derivando em y. Agora sim, eu estou derivando em y, então vai ficar menos 7.200 vezes y na menos 2. Repara que agora o meu sistema ele é acoplado. O que é o sistema acoplado? Eu tenho duas equações com duas variáveis. Essas duas variáveis satisfazem as duas equações. Certo? É um sistema que a gente chama de acoplado. Né? Quando vocês forem, sei lá, trabalhar com, quem trabalha com, sei lá, escoamentos, né, fluidos, sei lá. Então, tu vai ter uma equação para o escoamento, uma equação para o transporte de massa, uma equação para o transporte de calor, né? E sei lá o que tiver mais ali. E todas essas equações, como elas está indo no escoamento, tem uma velocidade, tem uma massa, para cada uma deles, para cada uma, ou seja, para cada equação você tem uma característica, mas tu vai ter um acoplamento, porque tudo anda junto. Né? E aqui nós temos uma coisa bem simples, né? E as duas estão acopladas. Ou seja, são duas equações e as duas variáveis são as mesmas nas duas equações. Tá, como a gente vai resolver isso aqui? Bom, podemos escolher qualquer uma delas. Eu venho aqui, peguei um dado e escolhi. Pego a primeira ou a segunda. Bom, do jeito que eu girou meu dado, eu escolhi a primeira. Mas eu queria fazer a segunda. Começar, então faça depois da aula, da live, faça a segunda e tem que chegar no mesmo resultado. Então, peguei a primeira. Bom, coloquei o que é negativo para o outro lado. Coloquei, então, para o outro lado. Só isso. Né? Aí agora, o que a gente pode fazer? Será que a gente consegue isolar uma letra? Qual será que é a letra mais fácil de isolar? É o X ou é o Y? Bom, a maneira com que está aqui é muito mais fácil isolar o Y, né? Porque o X ainda está X ao quadrado. Então, é mais fácil isolar o Y. Então, quando a gente joga o outro para o outro lado, a gente olha agora para essa equação. Qual é a melhor letra? Isolar. Bom, a melhor letra de isolar é o Y. Por quê? Porque só tem Y, né? O X está X ao quadrado. Então, se a melhor letra é o Y de isolar, como é que eu isolo? Eu passo 400 para o outro lado, dividindo, né? Então, 400 passou dividindo. E agora, o que a gente faz? Simplifica, né? Quanto é que é 4.800 dividido por 400? Se eu pego essa continha, vou lá na calculadora e divido 4.800 dividido por 400. Isso deu 12.
Ok. Então, meu y é igual a 12 sobre x ao quadrado. Tá? Então, eu já obtive uma relação entre x e y. Então, o que eu faço com essa relação? Isso eu peguei na primeira equação. O que eu faço com isso? Eu peguei a primeira equação e cheguei a essa conclusão. Eu vou pegar isso e jogar na segunda equação. Eu peguei a segunda equação, escrevi nesse formato, passei o 7.200 sobre y ao quadrado para o outro lado. E agora, então, o que eu faço? Aqui tem várias maneiras, né, de fazer isso. Aqui eu fiz de uma outra forma. Eu passei esse y para o outro lado. Ficou 400 vezes xy. Professor, mas se eu passasse o 400 para o outro lado e substituísse, daria. Então, aqui, aquilo que alguém pensou, depois tenta fazer e vê se vai dar o mesmo resultado. Pode dar resultado diferente? Não, vai ter que dar o mesmo resultado. Se é diferente, é porque está errado. Eu passei esse y para o outro lado. Tá? Se eu passei esse y para o outro lado, eu posso passar os 400 para o outro lado. Deixo do lado esquerdo tudo que é incógnito, e do meu lado direito aquilo que a gente vai fazer a conta, né? Quanto é que é 7.200 dividido por 400? Isso dá 18. Né? Então, 7.200 dividido por 400, peguei a calculadora, fiz 18. Muito bom. Então, tenho ali x vezes y ao quadrado igual a 18. Então, eu vou pegar esse valor de y que eu tenho aqui, essa expressão que eu tenho para o y, isoladinha, bonitinha, e jogo ela onde? Aqui no lugar do y. E o que vai acontecer? Exatamente isso. Né? O que vai acontecer? Eu vou ter que botar tudo ali dentro. E aí? O que acontece? Então, eu tenho isso. Vou elevar ao quadrado. Né? 12 ao quadrado, 144. E x na quarta. Né? X ao quadrado, que é x ao quadrado vezes elevado ao quadrado. Isso é x de 2 vezes 2, né? Isso dá x na quarta. Ok? Então, o que acontece? O que aconteceu agora para cá? Eu tenho x que divide x na quarta. O que acontece quando eu tenho x que divide x na quarta? Isso aqui dá 1 sobre x na terceira, né? Por que ficou 1 sobre x na terceira? Porque eu tenho um x em cima e eu tenho 4x embaixo, né? Eu tenho 1, 2, 3. Se eu venho aqui e simplifico esse x aqui com esse x aqui, me sobrou 3x embaixo. Então, eu posso dizer que eu teria x 1 menos 4. Quanto é que é x? 1 menos, o expoente 1 menos 4, x na menos 3. Então, isso aqui vai ser 1 sobre x na terceira. Tá? Só que eu estou mostrando, né, filosofando um pouco, mas eu olhei para isso aqui, ó. Aqui vocês já tem que ter destreza, já tem que ter isso aqui, né? Olhou para cá e já fazer isso aqui e partir para cá. Isso aqui já é jogo rápido. Aqui não é mais para ficar filosofando. Eu estou filosofando aqui, né? Porque vai que alguém ainda não se ligou nisso. Ah, mas isso aqui é jogo rápido. Bom, então eu tenho 144 sobre x na terceira igual a 18. Então, o que acontece? A minha incógnita, né? Está lá embaixo, né? X na terceira está lá embaixo. O que eu faço com ela? Eu passo o 18 dividindo 144 e o x
vai para o lugar de 18. Né? Lembrando aquela velha história, eu tenho 1/2 é igual a 2/4. Né? O que isso tem a ver com esse problema? Ora, se eu pego 4 vezes 1, 1 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Então, aquela velha história. E aí, se eu trocar de lugar, eu posso tentar fazer 4 que divide 2, ou seja, eu pego esse 2 e passo para cá, e eu pego esse 1 e passo para o outro lado. Ou seja, eu posso permutar tudo e está todo mundo bem. Ou seja, eu posso pegar o 18 e trocar com o x ao cubo, que dá na mesma. Tá? Então, agora a gente vai pegar a calculadora e fazer a continha. Quanto é 144 dividido por 18? Deu 8. Então, 144 dividido por 18 deu 8. Bom, eu tenho x ao cubo igual a 8. O que a gente faz agora? Vira a raiz cúbica. Né? Eu faço raiz cúbica de 8. Quanto é que é a raiz cúbica de 8? É 2. Não precisa pegar a calculadora, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, descobrimos o x. Se descobrimos quanto vale x, o que a gente faz com ele? Cobre quanto é o y, né? Então, se o meu x é 2, eu vou lá e coloco no lugar do x. Então, vai ficar 12 sobre 4. 12 que divide 4 dá 10. E descobrimos quanto vale o y. Vale 10. Ok? Beleza. Então, descobrimos o nosso ponto crítico. É um ponto crítico apenas. Tá? Não tem mais outro ponto crítico. E o x é 2 e o y é 10. Então tá. Feito isso, nós temos que ir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Calcular as derivadas segundas. Depois de calcular a derivada segunda, classificar esse ponto crítico em máximo ou mínimo, né? Ou parcela. Então tá. Para a derivada segunda, a gente pega a derivada primeira. Tá aqui, né? Isso aqui é a derivada primeira, que a gente calculou já anteriormente. E faz a conta. Eu vou pegar a derivada segunda em x. Então vai ficar 4.800 vezes 2, 9.600. É menos vezes menos dá mais, né? X na terceira. Derivada segunda em y, vai ficar 7.200 vezes 2, 14.400, positivo, né? Porque é menos 2 vezes menos. E a derivada cruzada vai ficar 400. Tá? Ok. Então, se eu for calcular a função h, então, função h, a mesma estrutura, derivada xx, xy, xx, y. Então, o que acontece? Né? Eu vou colocar as derivadas segundas nos seus devidos e respectivos lugares e vou calcular o determinante. Calculando o determinante, né, o que acontece? Eu vou multiplicar 9.600 vezes 14.400, dá esse número horroroso aqui. E da onde é que apareceu esse denominador aqui? Né? Da onde que apareceu tudo isso? Ora, muito simples, eu tenho 9.600 x na menos 3. Esse x na menos 3 é x sobre 3, né? Ou seja, quando eu escrevo isso aqui, é a mesma coisa que eu ter isso aqui, né? Vezes o 14.400 sobre y na terceira. Este número vezes esse número dá esse número aqui. Agora, x ao cubo vezes y ao cubo deu isso aqui. Depois, na diagonal secundária, 400 vezes 400 deu 160. 160 mil não, né? 16 mil, por favor. Né? Vamos cortar um zero. Certo? 1, 2, 3, 4. Certo, 160. 160 não. O professor está fazendo tanta coisa errada assim. Bom, então, é isso que a gente tinha. Tá certíssimo. O professor que está bloqueando.
Então, era isso aqui. Então, achamos o H. Calculando o H e a derivada segunda, nós vamos partir para a classificação. Nós temos só um ponto crítico. Vamos colocar o H no ponto crítico. E fazendo as continhas, descobrimos que o H é um número positivo. Se o H é um número positivo, o que era dito antes, né? Se o H é um número positivo, ele não é uma célula. Ou ele é um máximo, ou ele é um mínimo. Então, a gente vai ter que olhar para quem? A gente vai ter que olhar para a derivada segunda. O H é positivo. Então, eu vou olhar para a derivada segunda. Olhando para a derivada segunda, é esta, né? Então, tu vai ter que calcular isso no crítico. Substituindo isso no crítico, deu esse valor, né? 355. Bom, mas esse valor é só um indicador, né? O que nos interessa é o positivo e negativo. Como a gente já viu que ele é um valor positivo, a gente vai tirar a conclusão. Que para x igual a 2 metros, para y igual a 3 metros, e para z igual a 2 metros, né? Porque z tem aquela relação, né? Ou seja, dá para lembrar que z tem essa relação aqui. E para z igual a 2 metros, o custo de fabricação será mínimo. Certo? Por quê? Porque quando eu tenho essa situação aqui e o C é positivo, como a gente viu já anteriormente, essa situação aqui está relacionada com, ou seja, a derivada segunda positiva, né, a derivada segunda positiva está relacionada com um valor mínimo, certo? Bom, então, concluímos o problema da caixa. Esse é um problema, se você abrir qualquer livro de cálculo, né, e olhar para essa seção, tem esse problema lá. Na verdade, ali, professor, quando ele é máximo, ele tem a concavidade para cima, né, no gráfico. E quando ele é mínimo, ele tem a concavidade para baixo. Isso, exatamente. Esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo. A mesma coisa que valia no semestre passado está valendo agora. Só que agora em espaço tridimensional, né? Bom, mas esses nossos exemplos aqui, eles são mínimos e máximos locais, né, ou relativos.